Hoje vamos falar das dicas do Warren Buffett, o investidor americano que em 2019 é o terceiro homem mais rico do mundo? Warren Buffett. Warren Buffett é um investidor americano, ele é bem famoso para quem é do mundo de economia, para o mundo de investimentos, de finanças. Ele já não é mais um menino, ele já tá lá beirando seus 90 anos, ele tá com 89. E como ele é há muito tempo um dos homens mais ricos do mundo, muitas pessoas sempre que ele fala de dinheiro param e prestam atenção. E o Warren Buffett já deu em algumas ocasiões dicas de como ele educou financeiramente os filhos dele. Ele tem 3 filhos. E aí, hoje eu resolvi compartilhar com vocês as dicas dele, porque podem ser que ajudem vocês também. A primeira dica do Warren Buffett é uma dica muito importante que a gente já falou aqui no canal em algumas vezes, mas algumas pessoas resistem a acreditar. Ele disse que a maioria das pessoas espera para começar a falar de dinheiro com seus filhos quando eles são adolescentes e que isso, na opinião dele, é um grande erro. As pessoas deviam começar desde muito mais cedo, quando elas estão, que lá nos Estados Unidos eles chamam de preschool, que é quando as crianças têm por volta lá de 3 anos de idade. E ele ainda argumenta, ele fala, poxa, se as crianças lá até os 3 anos estão com o cérebro na maior fase de desenvolvimento delas, por que a gente vai esperar tanto? Por que será que elas estão tão novas assim pra gente falar desse tema? Tudo é uma questão de adaptar o discurso. Você não vai falar para ela com 3 anos sobre investimentos em fundo do tesouro, sei lá, em tesouro direto, enfim. Mas você pode falar sobre dinheiro sim e de algumas outras formas. Que ele disse que ensinou as crianças dele a pensarem de uma maneira flexível desde sempre. Ele disse que isso era muito importante para quando elas tivessem que tomar decisões rápidas, especialmente decisões financeiras rápidas, e que isso seria muito útil. Então, isso é uma informação bacana, porque ela não está dizendo diretamente como exatamente investir, ou como exatamente educar, ou como falar, mas era um pensamento que ele sempre tinha quando ele estava lidando com os filhos dele. E vocês se lembram que eu falei no vídeo passado, se você não assistiu, assiste aí, vou botar o link aqui para vocês verem. É muito importante, segundo Warren Buffett, dar potes de dinheiro para as crianças e ensiná-las a começar a economizar desde cedo. Inclusive os filhos dele, tem um que é mais famoso, que já ganhou Emmy, que é músico, ele falou que se lembra de o pai dele falar sobre a importância de economizar, a importância de gastar bem o dinheiro desde muito jovem. Era, segundo esse filho, Peter, era uma das lições que ele mais se lembra de ter recebido do pai dele. Ele chamou isso de educar com atividades. Então ele pensava sempre em coisas que ele estava fazendo em atividades e ele chamou usar esses potes de economia ou cofres de economia como uma das atividades que ele usa para educar os filhos dele. Que ele usava para educar os filhos dele, porque agora já estão bem grandinhos, né? Uma outra dica que ele deu, e é muito legal na minha opinião, é que ele sempre incentivou os filhos dele a tomarem decisões relacionadas ao dinheiro. Segundo ele, isso é legal porque as crianças começam a desde cedo entender quais são as implicações das decisões que elas tomam. Então, se você quer uma decisão, se você quer gastar agora uma coisa que você quer nesse momento, ok, mas você vai ter que entender que esse dinheiro não vai existir para outra coisa que você vai querer decidir, você pode querer depois. Então ajudou a tomar decisões rápidas, a antecipar os resultados, a entender o conceito de prioridade. Então ele sempre incentivou os filhos dele a lidarem dessa maneira. Tem uma outra coisa que eu acho que é a mais brilhante de todas, que é uma dica do Warren Buffett. Ele diz o seguinte, que ele já viu muitos pais ao longo da vida tentando usar o dinheiro deles, adultos, para induzir os filhos a fazerem coisas que eles gostariam que eles fizessem, que as crianças fizessem. E ele diz, eu nunca disse para os meus filhos usarem o dinheiro para se tornarem médicos, advogados ou o que fosse. Eu sempre disse para eles o seguinte, usa o seu talento da melhor forma que você considera adequada para fazer o melhor benefício para a sociedade.
Isso é muito bacana, porque ele não está falando só para usar o dinheiro em benefício próprio, ele está falando benefício da sociedade. E o resultado disso provavelmente é que, além do instituto, da fundação que o Warren Buffett tem, que é dele, cada um dos 3 filhos dele também tem uma, cada uma com um foco diferente. E aí, o que você achou da dica do Warren Buffett aí, o terceiro homem mais rico do mundo, bilionário famoso? Quer ver dica de mais pessoas? Pergunta aí, se você quiser, deixa um comentário de como você gostaria de saber que outras pessoas, como elas educam as suas crianças. Continua assistindo aqui o canal, não se esquece de se inscrever que tem novidade chegando.